permissão pra nos apresentar. Somos caminhoneiros, guerreiros da estrada, e por nossa pátria queremos lutar. Em prol da nação é que nós trabalhamos, não tem pandemia que nos faz parar. Transportar o progresso é nossa missão, somos patriotas de coração, e o Senhor também pode conosco contar. Oi gente, estamos aqui para mais um episódio do Papo na Boleia. Eu sou a Paola e hoje nós vamos conversar com a motorista Lucimar. Eu sou a Lucimar, trabalho aqui na transportadora Jamila, já vai fazer 2 anos e meio e estou muito feliz. Lucimar, me conta, como começou a sua história em ser motorista? Como começou a sua história como motorista? Tá. Então, eu comecei a trabalhar no posto em 2009 para ficar perto das carretas, né? Que a minha felicidade era só de ver elas eu já estava satisfeita, né? A vontade era dirigir, mas eu ficava só olhando. Em 2017 eu decidi fazer minha carteira, daí eu tive aqui na transportadora, pedi uma oportunidade sem nem ter a carteira ainda. Aí a Jaqueline falou, vai lá fazer sua documentação. Daí eu fui, fiz e depois fiquei 1 ano esperando para poder conseguir uma vaga, porque ninguém dá vaga para quem não tem experiência, né? Uhum. E aqui eu tive a experiência de entrar e aprender tudo aqui, né? Eu já estou 2 anos e meio já na estrada e estou muito feliz. Gente, a Lucimar ela é a nossa única motorista mulher aqui da transportadora. E dá pra ver, assim, conhecendo ela é motorista City Marketing, então ela fica na cidade, né, nas redondezas. Então ela tá sempre no escritório. E dá pra ver, assim, no olhar dela que ela gosta, de fato, disso aqui. É impressionante. Por ela não tem tempo ruim. Tem que ir pra fazenda tal, ela vai. Tem que carregar, ela corre pra carregar logo. Quando acontece alguma coisa, assim, que sai fora do imprevisto, ela fica, de fato, fora do eixo. E eu pelo menos, noto nela, assim, de fato, um amor por caminhão, por essa profissão, né? Lucimar, conta pra gente, assim, tem alguma história, porque eu imagino que deve ter muitas histórias, né? Esse trânsito aí, essas BRs não são fáceis. Você lembra de alguma história ou legal, ou que te marcou, ou triste, que também te marcou? Alguma coisa que assim, você lembra que você viveu na estrada pra contar pra gente? Então, um dia eu fui para uma fazenda, lá na fazenda Bela Vista, né? E naquele dia estava chovendo muito e eu desci para descarregar. Quando eu voltei para a estrada, um motorista que já estava antes de mim lá, ele pegou e estava atravessado na estrada e não deixava ninguém passar, né? Aí eu fui e perguntei para ele, eu falei, moço, você tem comida, tem água? Ele disse, não. Eu falei, eu tenho uma marmita aqui, água, eu vou dividir com o senhor. Aí ele ficou sem graça, falou para mim assim, não, eu tenho. Aí eu entendi assim que, né, ele ficou com vergonha, porque no momento ele não quis dividir a marmita dele comigo, mas eu ofereci a minha para ele. Aí ele pegou, fiquemos ali, pedimos um telefone de um homem lá com um celular pequeno, né? Depois eu até arrumei um celular, hoje eu tenho um celular daqueles de antigamente que dá torre, né? Então eu uso ele nessa situação quando precisa ligar para a empresa. Uhum. Mas aquele dia foi engraçado, a cara dele quando eu ofereci a marmita. Ele achou que você estava querendo a marmita dele. Uhum, daí E na verdade você estava querendo ajudar ele. Eu falei, se eu tô sem almoço ainda, ele provavelmente deve estar, porque ele também estava no mesmo lugar e a nossa intenção, tanto a minha quanto a dele, era de sair antes de passar alguém na nossa frente. Porque aquela estrada é bem Porque ruim, quando né? chove não passa, né? E aí fiquemos lá esperando o caminhão da fazenda vir lá, que a Jaqueline ligou lá, né? E eles vieram lá fazer o socorro. Aquele dia depois eu dava risada sozinha. Lucimar, eu acho importante a gente falar também, porque você é motorista mulher e a gente não tem assim nos postos locais específicos. Lógico, tem banheiro feminino e masculino, mas é uma situação um pouco precária, né? E mulher tem necessidades diferentes, né? Você já sofreu algum preconceito? Já se sentiu
alguma vez ofendida por ser mulher na sua profissão? Eu imagino que deve ter um monte, porque é uma profissão, é um meio, eu acho que de 99% masculino. Lógico que hoje tem muitas empresas dando oportunidade para as mulheres e etc, mas ainda é a minoria, né? Você já sofreu muito preconceito? Teve alguma situação que te marcou, assim, que você falou, eu não mereço passar por isso? Alguma história? Tem alguma coisa, assim, que você pode contar pra gente? Sim. Então, uma vez eu estava descarregando num posto de combustível aqui dentro da cidade mesmo, e estava com os EPI, tudo trajado, sinalizado já lá, e eu operando o caminhão. E aí um cidadão perguntou para mim assim, cadê o motorista? Daí eu disse, serve eu? Porque se eu tava ali, né, na operação, né, tudo, e só tava eu e o rapaz que estava descarregando, e ele perguntar para mim, cadê o motorista? Eu falei, é muito abuso da parte dele. Respirou fundo, né, porque você meio levou, respirou fundo para tratar o cliente sempre bem. Sim. Daí eu falei para ele, serve eu? Daí ele ficou sem graça depois? Ficou sem graça, porque sem noção, né, a pessoa perguntar isso. E geralmente o preconceito que a gente sofre, às vezes a gente sofre um pouco por homem, mas 90% é das mulheres. Mesmo? A mulher do motorista, às vezes eu vejo algumas mulheres na estrada, elas dão tchau, sorri, porque eu acho que a mesma satisfação que eu tinha quando eu estava lá, até às vezes vocês devem ver nas câmeras que eu interajo um pouco com o pessoal lá fora, porque eu sempre trabalhei na rua e com gente, e eu não, se eu tiver aqui e passar alguém conhecido e eu não cumprimentar, eu me sinto uma pessoa mal educada, né? E daí eu acabo cumprimentando, e às vezes as pessoas fecham a cara quando a mulher vê que é uma mulher que está dirigindo, e outras até vibra, né? Então é uma energia diferente, né? Cada pessoa, eu acho que tem que torcer pelo outro, não ficar ali, né, flechando. Então, se tem vontade, porque eu entendo, se a mulher do motorista, ela está dentro de um caminhão todo dia, ela pode aprender, né? E agir com preconceito, eu acho que é feio. E tem muitas mulheres que começam assim e depois se tornam também motoristas, né? Motorista. Tipo, que ficam na cabine com o motorista, com o marido, que é motorista, e depois de um tempo elas se tornam... pegam às vezes para eles descansar um pouquinho, para comer, e acaba pegando gosto, né? Isso. Então, é assim, cada pessoa reage de uma forma, né? Mas a gente vai levando, porque cada um dá o lixo que tem da forma que quer, e cabe a gente a receber ou não. Eu prefiro não receber. Se é bom eu levo, se não é bom eu deixo. Eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Porque do mesmo jeito que você sofre nas estradas, tem muitas mulheres, nós trabalhamos no escritório, que o nosso escritório praticamente tem muita mulher, e a gente lida 100% com o motorista. E já aconteceu, né, diversas situações, não aqui na empresa, eu digo, mas fora da empresa. É você, nossa, você é tão nova e já consegue, já tem conhecimento. Ou não, vai dirigir um caminhão para você ter conhecimento. E não é só isso, né? Tem muito mais coisa, tem muito mais trabalho por trás disso. E eu acho legal a gente falar sobre isso e dar força, de fato, para as mulheres que estão aí, que querem seguir essa carreira tão bonita, tão séria, né? Porque você trabalha, a gente costuma falar aqui na empresa que o nosso trabalho, a gente tem a missão de salvar vidas, né? Às vezes tem uma situação que você evita um acidente, que é o que a gente faz nos nossos reportes, e você salvou a vida de uma pessoa, de uma família, de outras pessoas, né? Então, eu acho que assim, a profissão de motorista, antes de eu trabalhar com transporte, eu não tinha essa visão tão viva de como é isso aqui, e eu acho assim que depois que eu comecei, pra mim é muito prazeroso estar aqui e ver vocês indo para um lado, para o outro, às vezes a gente faz as viagens acompanhadas e a gente vai no cliente e ver o carinho que alguns clientes recebem, você principalmente, né, pelo cuidado de não, faz tudo certo, faz o procedimento. Porque, já pegando o gancho nesse assunto, eu acho legal a gente falar sobre segurança, que é praticamente o ar que a gente respira aqui na empresa. E eu acredito que nas outras empresas não sejam assim. Lógico que eu acho que tem muitas empresas procurando, né, um padrão de segurança alto, mas eu tenho orgulho de falar que aqui na transportadora nós somos, de fato, a segurança para nós ela é inegociável.
A gente não faz uma operação que ela não é segura. A gente não expõe o motorista a um risco a uma coisa que não é segura, a uma viagem que não é segura. Tem todo um trabalho de muitas pessoas por trás disso, né? Manutenção, a logística, a Jaque, que é a nossa gerente de tudo, que tá sempre com o olho em tudo. Vocês que estão na ponta, que passam de fato o que acontece. E você não trabalhava como motorista. Mas você consegue notar assim que a atitude dos motoristas da Geomil é diferente dos demais motoristas na estrada? Sim, é notório ver o quanto a empresa se preocupa com segurança, né? Até eu costumo dizer, às vezes, quando eu chego no cliente, que ele fala assim, daí eu falo, vamos fazer assim, eu vou fazer a minha operação da forma que a empresa pede e que é seguro para mim e para você. Né? Eu sempre atento de saber se ele já realizou esse procedimento, se ele não realizou, eu faço tudo para ele ver e depois deixo ele fazer para ele saber, né, como abrir as tampas, que às vezes a pessoa não entende assim, que quando você abre ela está com pressão, então ela vai te dar um soco, ela pode te jogar para fora. E eu explico para ele quando eu vou ligar a bomba que ela vai dar um soco, no final ela vai tremer, né? Então eu tenho eu entendo que o conhecimento não sobrepõe ao procedimento. O procedimento é aquele, então vamos fazer ele. Independente que seja para uma entrega, para 2, para 10, né? Então, é bem assim que a gente trabalha. Você riu quando você falou de 1, 2 ou 10 entregas. Como é que é o seu dia a dia aqui, assim, gente, só para deixar vocês a par. City Market é uma operação de entrega na cidade e você faz em fazenda também, né, em algumas regiões próximas. Então, na maioria dos postos da cidade, ela que entrega. Ela vai para algumas fazendas de fácil acesso, mas outras nem tão fácil assim. Como é para você, como é o seu dia a dia um pouco assim? Tenta exemplificar para quem não conhece, para quem nunca viveu essa oportunidade. Então, eu venho para a empresa, né? Pego o CT e vou para... CT, para quem não sabe, é um caminhão-tanque, né? E a gente abrevia. E daí eu vou para a base, carrego, lá eu já sei para onde que eu vou, o produto que eu vou transportar. Daí eu faço a troca de placa, entro, carrego com o ZPI, um cinto paraquedas. E daí vou para o cliente. Antes de sair, eu já tenho o telefone da maioria dos clientes, daí eu já ligo perguntando, tipo, já faço um cronograma do meu dia. Os que tem horários, os que não tem, o que tem espaço, o que não tem, se dá para ir agora, se não dá, para conciliar uma manutenção, ou às vezes sair mais cedo, porque a gente também tem vida social, né? E aí a gente vai levando. Então eu já tenho, quando eu chego lá eu já sei. No final do dia eu sempre mando um e-mail para a Lorena e aí ela já me comunica o que vai ter e eu já saio de casa já sabendo o que eu vou fazer. Mas nem sempre dá tudo certo. Porque tem os imprevistos, né? Acontecem, e aí né? a gente vai levando da forma que dá. Eu costumo falar que trabalhar é porque todo mundo tem pressa, mas de fato trabalhar com caminhão-tanque não dá para ter pressa, né? A gente precisa fazer tudo seguindo à risca o procedimento, porque quando não segue, provavelmente dá alguma coisa errada. É sempre aquela história, né? Você faz tudo certo. Se uma vez você não fez certo, tipo, acaba com aquilo tudo certo que você fez anterior. Gente, chegamos ao fim de mais um Papo na Boleia. Tá sendo muito divertido fazer isso, assim. Eu pego os motoristas meio a laço, pego a agência também bem a laço, falo hoje, é amanhã. E tá sendo muito legal passar um pouco do nosso dia a dia para vocês. E vão surgindo inúmeras ideias de mostrar um pouco da operação, mostrar um pouco de como é o dia a dia, por exemplo, da Lucimar. Porque eu acho que é importante a gente valorizar essa profissão tão importante. Eu costumo falar que assim, a pandemia ela me trouxe uma outra visão do transporte, sabe? Porque a gente não parou nem um dia. Eu já falei isso no outro vídeo. Eu acho que eu vou falar em todos os vídeos, porque ela foi de fato um divisor de águas para mim e a visão que eu tinha do transporte. Porque a gente não parou. Tudo fechado, muitas vezes os postos fecharam e não queria atender motorista porque achava que ele estava para transmitir e a gente desesperado, né? Os motoristas sem ter o que comer, sem ter onde parar
e a gente daqui meio que de mãos atadas sem poder fazer muita coisa, a Jaque ligando para Deus e o mundo pra gente tentar abrir isso de fato, né? Dar a mínima qualidade que fosse naquele momento. E eu me lembro que às vezes chegou o motorista doente, eles não podiam ir para casa, aí ficava no caminhão. E assim, aquilo para mim marcou porque a gente teve que de fato se colocar na barreira de frente, porque além da gente que está transportando combustível, os outros motoristas também que carregavam alimento, álcool, né, que a gente não tinha álcool e veio um caminhão, por exemplo, trazer álcool pra gente. Então eu acho que assim, essa profissão ela é muito importante, ela é muito fundamental. E ela é muito especial, porque não é fácil você ficar longe da sua família. Você, muitas vezes, não vê os filhos crescerem, né? Você está sempre numa correria, você está sempre longe. Às vezes você não está o final de semana na sua casa porque teve que fazer uma viagem, né? E vai fazer a folga outro dia da semana. Então eu acho que assim, vale a pena a gente começar a olhar para essa profissão com outros olhos, sabe? De ajudar de fato, de estender a mão e de agradecer um pouco do que eles fazem por nós, porque todo mundo precisa de produto, precisa de combustível, a gente depende dessa profissão que é tão fundamental. Vou deixar agora a Lucimar para se despedir de vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Então, gente, eu queria falar com você que é ciclista, pedestre, entendeu? Motociclista, porque a gente aqui em cima, nós não temos visão de vocês. Então, eu sempre tento trabalhar olhando longe para mim ver quem está vindo. Eu sempre faço isso na BR porque as pessoas ficam ali tentando atravessar. Eu olho, se não está vindo ninguém colado em mim, eu dou o pisca-alerta e paro, dou sinal de luz para a pessoa atravessar, porque é difícil. Por mais que eu esteja com pressa, eu entendo que eu estou no caminhão. Se eu acelerar um pouquinho mais, eu vou, aquele segundo que eu parei ali, eu vou passar. E eu vejo assim, às vezes passa 10 carro, moto e não deixa os pedestres atravessar. Então, quando você estiver na via, tenta observar que uma carreta não tem visão lá atrás de quem que ela vai pegar, né? Então, fica longe, né? Viu, vai passar, espera um pouquinho. Se não dá para a pessoa, porque muitos motoristas não param. Eu tô na direção, mas os meninos mesmo falam: Lu, por que você para com o pisca-alerta ligado? Eu falei: você não viu que a pessoa queria atravessar? Por que você não parou também? Ah, eu nem vi, né? Então, assim, ter mais respeito pelas pessoas. Mais educação no trânsito, né? E eu acho que as políticas de trânsito, em vez de ficar aí dando canetada nas pessoas por coisas meras, eles podiam colocar um pedestre, um motociclista dentro de uma cabine, para ele ver que a gente não tem visão deles ali embaixo. Porque aqui você, de moto, cego, com 2 metros, aqui você não enxerga ninguém. Né? Então esse recado que eu deixo para vocês aí, com muita vergonha que eu fiz esse vídeo, mas, né, estamos aqui e até a próxima. Tchau.